chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. E já temos novamente a presença dele, Leandro Alvarenga. Por favor, junte-se a nós. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. É sempre um prazer estar com vocês. Muito bem-vindo novamente, Leandro. Passou bem a semana, passou bem o carnaval e as chuvas também? Como foi? A chuva, eu trabalhei bastante no carnaval. Tinha muita coisa para fazer ainda, mas estamos aí. Foi bom, deu para descansar um pouco. Quem não gosta de carnaval, quem gosta de carnaval foi pular o carnaval. Só espero que as pessoas tenham tomado cuidado, né? Porque o Covid está por aí ainda, né? Pois é, além da Covid, teve aí todas as tragédias das chuvas, do volume de chuvas que continuam, não é? Bom, vamos aqui ao nosso quadro. Leandro, falando aí sobre essa reportagem agora há pouco, existe uma certa tendência de que a justiça americana mantenha o entendimento de que aqui empresas de redes sociais não podem ser responsabilizadas por aquilo que é publicado, assim como ocorre aqui no Brasil. Caso a justiça surpreenda e culpe as Big Techs, como que ficará a internet daqui para frente? Vamos falar a respeito. Vamos lá, Marisa. A primeira coisa que é muito importante as pessoas entenderem é que quase todos os sistemas jurídicos, eles têm trazido uma responsabilidade indireta dos provedores. Por que indireta? Porque não coloca uma responsabilidade para que eles sejam obrigados a punir, excluir os usuários 100%. Por quê? Porque se você faz uma situação desta, você acaba criando uma censura prévia. Porque na dúvida, o provedor de internet, para que ele não seja punido, ele vai excluir tudo. E aí ele acaba tirando direitos das pessoas, direitos reais. Infelizmente, isso gera uma censura, né? Então, aqui no Brasil já tem inúmeras decisões nesse sentido. Por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, em que fala em que os provedores de internet, aí nós estamos falando das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e todas as outras, né, que eles têm uma responsabilidade chamada subsidiária. O que seria isso? Seria se, após eles serem cientificados, eles não tomarem providência, aí sim eles passam a ter responsabilidade. O Marco Civil aqui no Brasil da internet, ele fala que para a exclusão de um usuário, só pode ser feita, ou de um conteúdo, mediante ordem judicial. Mas nós temos visto que as próprias plataformas, elas têm seguido o seu regulamento e têm o que é entendido que é uma publicação agressiva ou fora dos padrões, ela tem automaticamente bloqueado aquele usuário, bloqueado aquela publicação. Nós vimos isso muitas vezes aqui sobre a Covid, aquelas fake news, aquelas circunstâncias. Só que isso tem trazido vários problemas com relação à liberdade das pessoas de se expressarem. E tem gerado processos judiciais contra as companhias sobre isso. Nos Estados Unidos é basicamente isso, Marisa. Por quê? Porque além da proteção da liberdade, nós temos que verificar o interesse do Estado. O Estado tem todo o interesse de combater o terrorismo. Mas nós sabemos que isso é feito por algoritmos. E esses algoritmos nem sempre são perfeitos. Nós vemos muitas vezes, muitas reclamações de usuários que, às vezes, uma imagem que não tem nada a ver com nada de política, nem nada de fake news, é excluída do ar, porque o algoritmo entendeu erroneamente. Da mesma maneira, às vezes o algoritmo impulsiona vídeos, impulsiona circunstâncias, e aí tem um macete dos técnicos, né? Eles começam a entender ali como funciona o algoritmo. E aí nós vimos até a matéria falando que o Elon Musk vai falar sobre o algoritmo do Twitter, né? Isso pode ser um problema. Por quê? Porque eles vão poder maquiar para levar a inteligência artificial a erro. E aí publicar conteúdos que não deveriam ser publicados. E aí será que é correto colocar a responsabilidade de 100% no provedor? O provedor ele vai virar o fiscal da sociedade? Isso vai gerar uma censura, não tenha dúvida disso. Hoje, nós vemos que se nós criarmos isso como uma regra geral, as grandes companhias vão conseguir sobreviver, elas vão se adaptar, você pode ter certeza. Mas as pequenas e médias empresas e as redes sociais que forem crescendo, que estão aí se desenvolvendo, certamente não vão ter esse poder, porque vai exigir um gasto financeiro muito grande, além do risco para as liberdades individuais. Eu brinco de dizer, eu falo que é brincadeira, mas é um assunto muito sério, né? Que hoje nós vivemos uma certa censura no Brasil.
né? Alguns assuntos são intocáveis, não se pode questionar, independente se está certo ou errado, o que eu entendo equivocado. Nós temos que discutir tudo, e se houver abusos, vamos punir os abusos. Quem cometer as coisas erradas, que paguem por elas. Por exemplo, mas é muito complicado quando você coloca uma censura aberta demasiado sobre todos os assuntos, porque situações que são de interesse da sociedade podem ser excluídas. Não é o caso do terrorismo, né? O terrorismo que traz ali uma perseguição por ódio, por qualquer coisa, tem que ser totalmente banido. Mas será que a discussão não tem que ser feita de uma maneira aberta de alguns assuntos? Nós temos uma situação tão séria, Marisa, que algumas universidades americanas, professores não podem discutir abertamente sobre alguns assuntos que acabam sendo atacados por manifestantes ou por defensores de determinadas causas. Eles acabam tendo que discutir em círculos mais fechados, locais reservados, para evitar esse tipo de coisa. E eu acho que esse não é o caminho correto, né? Nós temos que parar para pensar que o desenvolvimento da sociedade como um todo, não importa se é de direita ou se é de esquerda, ela só foi possível através da discussão, através da pluralidade de ideias. Então, nós temos que defender isso de qualquer maneira. Tá certo. Tá, e agora vamos falar um pouquinho sobre segurança de dados. Os Correios confirmaram nessa semana que uma nova brecha de segurança foi detectada no aplicativo Meu Correio. O problema poderia deixar os dados pessoais dos usuários mais vulneráveis. E a falha que atingiu o sistema permitia acessar dados como CPF, número de celular cadastrado e também, de acordo ainda com os Correios, tudo já foi corrigido sem consequências. Bom, segundo informações divulgadas pela ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a agência já recebeu mais de 7.000 denúncias sobre o uso abusivo de dados, né? Uso indevido e violação também de privacidade. Aí entra a pergunta: o que falta para que possam ser aplicadas as penalizações legais, como multas, por exemplo? Bom, Marisa, a primeira coisa a gente tem que lembrar que 7.000 denúncias não quer dizer que sejam 7.000 procedências, né? As denúncias têm que ser apuradas. E nós estamos vendo ali ainda muita confusão pelas pessoas leigas sobre a aplicação da própria Lei Geral de Proteção de Dados. O que tem acontecido é que as pessoas não entenderam ainda que existem hipóteses em que as empresas, órgãos públicos, podem tratar os dados das pessoas sem o consentimento. E tudo as pessoas acham que é o consentimento. Isso é um equívoco. O consentimento é uma hipótese legal, mas existem 9 hipóteses que permitem tratamento de dados. Então, grande parte dessas denúncias, eu acredito que vão cair por terra em decorrência de uma interpretação errônea da lei. Segundo ponto, nós temos que observar. Para ter um processo de penalização em um órgão estatal, é necessário ter a regra do jogo, né? Então, a ANPD ela divulgou o que nós chamamos de processo de fiscalização. Como vai funcionar esse processo de fiscalização? Mas ela não divulgou, Marisa, como vai ser a classificação e a aplicação da pena. Então, como vai ser uma advertência? Quando que vai ser uma multa? Qual é a gradação dessa multa? Então, o que ela fez foi criar a regra do jogo para que possibilite que as pessoas saibam como vai funcionar a aplicação. Que nós temos um cálculo da pena mais preciso, para que não seja aquilo: eu não vou com a sua cara, é 50 milhões. Não, eu gosto daquela empresa, então eu vou dar 50 mil só para ela. Né? Então, para ser um negócio, uma situação justa. Dentre essa gradação de penas, tiveram muitas críticas, né? Porque precisavam de muitos esclarecimentos do procedimento que nós chamamos de dosimetria da pena. Então, por exemplo, um dos procedimentos que foi muito criticado foi a aplicação de reincidência. Né? E eles criaram uma reincidência genérica e uma reincidência específica. O que seria isso? Se você rescindir uma falha no mesmo artigo, é uma reincidência específica. Se você tomou uma advertência, uma penalização por um artigo e depois tomar por outra situação, é uma reincidência genérica. Eu acredito que seja um abuso, isso até um equívoco, porque a lei é tão extensa, uma lei que precisa de tanto esclarecimento ainda para a sociedade, e você a tratar pontos diferentes, às vezes não tem nenhuma conexão uma com a outra, como reincidência, é um caso muito complicado. Tem outras circunstâncias na própria lei, na própria dosimetria que foi sugerida, né? Que ela traz você precisaria melhorar ali a redação para deixar mais claro o que seria uma penalização média, por exemplo. O que é importante é que tenha essa dosimetria para que fique claro para a sociedade. E o que vai ser avaliado? Vai ser avaliado a conduta do agente, quanto que ele se preparou ou não, o comportamento dele durante a fiscalização
e também os danos. Porque, na verdade, Marisa, você tem que entender qual é o prejuízo que traz também para a sociedade. Você vazar o CPF de uma pessoa, qual é o tamanho da extensão do dano? É o mesmo dano de você vazar, por exemplo, um exame de câncer, né, que é um dado sensível? Não, não é. Então tem que ser tratados situações com penalizações diferentes. E aí é muito interessante que a própria NPD ela coloca a boa-fé do agente. Então o agente que não recorrer, por exemplo, tomar a penalização e não recorrer, vai ter um desconto da penalização de multa, né? Então até de 25%, em alguns países chegam a 50%, mas aqui inicialmente o texto que foi proposto, que não é o texto final ainda, vai ter 25%. Também a possibilidade de fazer um TAC, né? Aquele termo de ajuste de conduta, você reconhece que você está errado, ajusta para não ter uma penalização naquele momento, mas para você, se você se adequar. Então tudo depende do comportamento, mas eu acredito que saindo essa dosimetria, a NPD vai atuar. E aí nós temos que torcer para que ela faça o que ela prometeu no começo. Primeiro eduque, para depois puna, porque não adianta nada você punir, baseado na LGPD hoje, apesar da lei ter muitas penalizações, sem você educar. Existem muitos pontos na própria lei que precisam de caracterização, de frameworks, como nós falamos, mais claros para a sociedade serem pautadas. Porque ela fala, por exemplo, em garantia de segurança mínima. Mas ninguém sabe o que é a segurança mínima que vai ser exigida. Então a NPD, antes dela punir por garantia de segurança, ela tem que dizer o que é o mínimo. Senão você está sendo injusto com a sociedade e vai acabar arrastando esses processos para o judiciário e não resolvendo o problema. Ou seja, são tantos detalhes, né, que precisa realmente ser muito bem definidos. Mesmo assim, né, tem muito assunto para discutir. Bom, vamos falar agora sobre a Anatel, que vem tentando combater os bot calls, aquelas chamadas dos robôs e as ligações abusivas de telemarketing. Recentemente criou o site Qual Empresa Me Ligou? Aí a pergunta, isso não fere a LGPD? Bom, Marisa, primeiro ponto a Anatel tem feito um trabalho para tentar combater os abusos, segundo o Baigorre, numa reunião que eu estive com ele comentou, o Baigorre é o presidente da Anatel, ele comentou falando que o Brasil é um dos maiores ofensores de telefonia do mundo, né? Então que eles estão tentando combater isso e por isso eles vêm tomando uma série de decisões ali. Aí nós vimos o 0303, a lista de principais ofensores que já está publicada no site da Anatel, a mudança de tarifação ali dos 3 segundos, que era gratuito, agora passou a ser pago para tentar coibir tudo isso. E agora eles divulgaram um canal de transparência, o site Quem Me Ligou. E ali no site você pega o telefone que te ligou, né? E aí o consumidor coloca lá e aparece a empresa prestadora que tem o contrato com a operadora. Só que isso tem um problema, Marisa. Nem sempre a empresa que tem o contrato com a operadora, ela é que te ligou. Por quê? Porque existem muitas empresas de tecnologia, como o VoIP, por exemplo, que fazem a intermediação, na verdade, de quem faz a ligação com tecnologia e com o consumidor. Então, vai aparecer, por exemplo, ali um telefone de uma empresa que é uma empresa de tecnologia que não é propriamente dita a empresa que ligou. Então, aí qual o caminho que o consumidor tem que fazer? Entrar em contato com essa empresa tem capacidade de divulgar quem foi que está ligando. E aí a pessoa procurar essa empresa e falar, olha, pare de me ligar, eu não quero, não tenho interesse, ou se cometeu algum abuso de ligações excessivas, fazer denúncias no PROCON ou na própria Anatel. Agora, o que é importante saber? A Anatel ela não divulga dados de pessoas físicas. Exclusivamente esse site está divulgando empresas. Então, caso aquele telefone seja cadastrado no nome de uma pessoa física, a Anatel vai dizer o seguinte, não encontramos nenhuma empresa com esse nome, com esse número. Isso quer dizer que aquele telefone pertence a uma pessoa física, a um CPF. Pessoa física protegida pela LGPD. Pessoa jurídica não está amparada pela LGPD, não há restrição de divulgação, por isso que a Anatel pode sim divulgar os dados. Só temos que lembrar todo mundo, se você não quer receber ligações, nós temos 2 canais ali eficientes. O Não Me Perturbe do PROCON, né? Nós estamos aqui do PROCON de São Paulo e de outros PROCONs, e também o Não Me Ligue, né? Que é o da Anatel mesmo, é o site federal, que você consegue se cadastrar ali e ter seu telefone bloqueado. E é interessante que o PROCON de São Paulo tem trocado a base com a Anatel do Não Me Ligue. Então isso tem feito com que as bases se comunicando tenham evitado o número de reclamações. Outra coisa importante, bom lembrar que depois de você se cadastrar, você tem 30 dias para sair, para parar de receber as ligações, que é o prazo que as empresas têm de receber a base nova e poder fazer o bloqueio. Agora, se depois de cadastrado você continuar recebendo, aí sim a empresa pode ser punida.
Então é muito importante isso, Marisa. É bom conscientizar todo mundo. Não quer receber ligações, se cadastre e procure saber quem é que está te ligando. Se é um cometimento, porque pode ser alguma relação, por exemplo, você tem uma relação com um banco, determinado banco, e é esse banco que está te ligando, né? Então você tem um contrato com esse banco, ele vai te ligar por uma cobrança, é lícito esse tipo de ligação. O que não pode é ficar ligando e desligando na sua cara, né? Que aí é uma perturbação. E o site veio para coibir os abusos. Uhum. Agora, você mencionou um ponto, você falou que a empresa ela pode sim ser punida. Por exemplo, você coloca lá um número que você não quer receber de determinada empresa, que você sabe que é de tal empresa. E aí, como que ela vai ser punida? Você tem que entrar com algum processo, pequenas causas, não, PROCON? Existem dois caminhos. As denúncias do PROCON, eu mesmo já fiz algumas denúncias do PROCON de uma empresa que me ligava insistentemente, mesmo meu número tendo cadastrado, eu soube que ela depois ela tomou uma multa do PROCON, né, porque está ofendendo, é uma lei, né, e está ofendendo o direito do consumidor. Além disso, nada impede que você tendo isso como se atrapalhando no seu dia a dia, que você entre com uma ação indenizatória contra a empresa. Você avisou para a empresa que não tem interesse naquele produto. Você já pediu para pararem de te ligar e não param de te ligar, você tem direito de solicitar para a sua operadora todas as vezes que aquela empresa te ligou para comprovar ali a quantidade de ligações que você teve, e aí você entra com um processo de ação indenizatória por perturbação, né? Você só tem que tomar cuidado porque alguns juízes entendem que uma volumetria pequena de ligações é um mero aborrecimento, não causa dano moral. Mas um número excessivo de ligações causa dano moral e tem que ser indenizado. Então tudo vai depender da quantidade de reclamações. Às vezes acontece um erro na programação do boot call, né, do programa, o robô que está ligando, e ele acaba ligando várias vezes. Se aquele ponto for corrigido, for demonstrado uma boa fé da empresa, ela não vai ser punida. Agora, vários consumidores reclamando da mesma empresa, com certeza ela vai tomar uma punição do PROCON. Então é muito importante que, se você se cadastrou, está recebendo ligações, faça a denúncia. O próprio site do PROCON tem um canal de denúncia, o próprio site da Anatel tem um canal de denúncia. Façam as denúncias e combatam. Mas façam as denúncias contra as empresas certas, né? Tome cuidado com as empresas de tecnologia que só oferecem um produto no mercado e, na verdade, não são elas as originadoras dos telefones. Agora, é claro, se essas empresas de tecnologia tentarem blindar quem está fazendo a ligação, quer dizer, não te fornecer os dados, aí você faça a denúncia contra ela, porque, pelo princípio da boa-fé da relação de consumo, ela tem obrigação de informar quem é que está ligando, quem é que está perturbando o consumidor. Tá certo. Tá aí mais uma grande participação de Leandro Alvarenga. Leandro, mais uma vez, muito obrigada, viu? Nos vemos na próxima quinta-feira. Muito obrigado, Maria. É sempre um prazer estar aqui. Quinta-feira estarei aqui com certeza. Aguardo sua pergunta. Até semana que vem e fique com Deus. É isso, pessoal. Você já sabe, esse espaço é feito para vocês. Usem a hashtag Seu Direito Digital para mandar a sua dúvida pelas nossas redes sociais. Leandro Alvarenga volta na próxima quinta para responder mais algumas dúvidas que vocês nos enviam.